Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Yuri Cardoso e hoje estarei explicando a vocês um pouquinho sobre o ChatGPT e a sua importância dentro da nova era da tecnologia. Então vamos lá. Primeiro eu fiz dois sistemas para a gente visualizar. O primeiro foi um fluxograma e depois um diagrama, beleza? Então eu vou explicar basicamente como funciona o GPT e depois a gente vai para a prática, mexendo literalmente na plataforma, ok, pessoal? Então vamos lá. No GPT, ele é basicamente um sistema onde utiliza inteligência artificial através de aprendizagem de máquina. Então, deixa eu colocar aqui. GPT utiliza como seu meio a aprendizagem de máquina, traduzindo para o inglês, machine learning. O que seria essa aprendizagem de máquina, pessoal? Basicamente, quando vocês acessam seu celular numa rede social ou até no WhatsApp, que vocês começam a escrever mensagens, vocês vão notar que logo em cima aparecem algumas recomendações de palavras que você pode utilizar. Ou então, quando você escreve, aparece lá basicamente um corretor ortográfico corrigindo o que você escreveu, ou dizendo novas palavras que talvez você possa utilizar. Tudo isso aqui, tudo aquilo ali, é um conceito que vocês podem utilizar para entender o ChatGPT. O GPT é basicamente aquilo, só que uma escala infinitamente maior. Beleza, pessoal? E como é que ele funciona? Basicamente, você pode fazer uma pergunta para o GPT, ele vai processar a pergunta. O que seria esse processamento de pergunta? Ele vai utilizar da rede neural e da machine learning para assim elaborar uma determinada frase que encaixe com o seu contexto. Então, ele primeiro processa a pergunta. Entendeu a pergunta? Se ele entendeu a pergunta, ele vai gerar a resposta. Se ele não entendeu a pergunta, ele pede um esclarecimento. Como, por exemplo, desculpe, eu não entendi, você poderia me informar melhor o que deseja? E aí ele vai lá e manda. Se ele entendeu a resposta, ele exibe a resposta para o usuário. Se ele não entendeu, ele manda para o usuário de igual forma. Assim como quando ele exibe a resposta para o usuário, ele encaminha para o usuário. E assim se torna um ciclo infinito. Dentro daqui da rede neural, nós trabalhamos dentro do ChatGPT com prompts. O que seriam prompts, pessoal? Seriam instruções ou perguntas dadas a um modelo de linguagem para gerar respostas ou realizar tarefas. Ou seja, os prompts são uma das partes mais importantes quando você trabalha com o ChatGPT, porque através da engenharia de prompt, vocês conseguirão criar coisas interessantes, como por exemplo, você tem uma empresa. Dentro dessa empresa, você vai fazer uma campanha publicitária. Você pode pedir para o GPT criar essa campanha publicitária para você, criar o melhor texto que mais engaje. Você pode, exemplo, você é um youtuber, você quer gravar um roteiro para um vídeo. Você pode pedir para o GPT fazer isso, e eu vou mostrar isso a vocês logo mais. Como utilizar os prompts? Você pode usar prompts fornecendo um texto claro e específico para guiar o modelo a produzir resultados desejados. Detalhe com esse texto claro e específico. Quanto mais específico for o seu texto e mais detalhado for, melhor será a resposta que o GPT irá lhe dar. Então, quando você for escrever um prompt para o GPT, tente deixar com mais detalhe possível. Exemplo de uso de prompt. Você pode usar prompts para obter informações, fazer perguntas ou orientar escritas criativas, entre outros. Inclusive, muitos autores de livros atualmente estão utilizando essa ferramenta para melhorar ou aprimorar os textos que eles criaram. Então vamos lá agora conhecer essa tão maravilhosa ferramenta chamada ChatGPT. Para entrar no ChatGPT, vocês vão escrever chatgpt.com. E dentro daqui, a primeira tela que aparece é essa que você pode entrar, se cadastrar ou permanecer desconectado. A vantagem de se cadastrar é que você vai ter acesso ao GPT 4.0, que é o GPT mais avançado até o momento. Quando você não entra, você tem acesso apenas ao 3.5, uma versão limitada do GPT. Então, eu vou cadastrar aqui com vocês para vocês visualizarem como é o processo.
mas eu não vou finalizar o cadastro porque eu já tenho uma conta no ChatGPT. Então, eu vou mostrar a vocês exemplificando como seria esse cadastro em si. Primeiro, você pode colocar o seu e-mail, depois uma senha, e aí vai pedir para repetir senha, ou você pode logar com sua conta do Microsoft, da Apple ou da Google. É recomendado vocês utilizarem a conta da Google, beleza, pessoal? Então, vocês podem simplesmente clicar aqui em continuar com a conta da Google, selecionar qual desses você quer. Vou utilizar o arquivos do Uno, que eu acredito que eu não tenho uma conta por esse, e vamos clicar aqui em continuar. Após isso, o GPT, né, vai finalizar o cadastro e aí é bem simples de ser utilizado, pessoal. Vou mostrar a vocês passo a passo. Primeira coisa que eles pedem é o seu nome de usuário e a sua data de nascimento. Vamos colocar aqui. Após isso, vamos clicar em concordar com os termos de uso. E após concordarmos com os termos de uso, vai aparecer em si o site para a gente poder trabalhar, que é esse daqui. Dentro do ChatGPT, vou explicar algumas coisas importantes que você tem. Você tem como criar imagens, mas só que essa parte de criação de imagens é uma versão paga, mas não se preocupem que eu vou te mostrar uma alternativa que utiliza o GPT-4 e vocês podem criar imagens de forma gratuita e imagens muito complexas. Vocês podem resumir texto, ou seja, mandar um arquivo PDF e pedir para ele resumir. Vocês podem utilizar para fazer campanhas publicitárias, enfim, tudo que vocês quiserem fazer utilizando o código, vocês podem fazer com ele. Como, por exemplo, vamos supor que eu quero aprender sobre a Revolução Francesa. Então eu posso escrever: Olá, poderia me ensinar sobre a Revolução Francesa? Se eu escrever apenas isso, ele vai me dar um contexto completo da Revolução Francesa, como por exemplo, vai ocorrer aqui. Mas, se eu quiser uma coisa mais específica, eu posso pedir da seguinte forma a ele. Posso clicar aqui em pausar e o GPT vai parar o processamento de dado. E agora eu posso escrever para ele: quero que você crie, crie um roteiro de vídeo de exatos 1 minuto focado na rede social TikTok sobre esse tema. Olha como minha pergunta foi mais específica e olha que maravilha ele criou. Ele criou um texto para um TikTok, por exemplo, com todos os detalhes, narrador, falas, tudo detalhado, o quanto tempo você em média vai gastar em cada fala, e dessa forma você vai ter um texto perfeito para utilizar no TikTok. Isso aí eu botei no cenário educacional. Agora imagine agora uma campanha de marketing. Agora crie uma campanha de marketing sobre camisas referentes à Revolução Francesa de 1789, com duração de 30 segundos. Vocês percebem que agora eu deixei mais detalhado ainda? Isso é engenharia de prompt. E agora ele vai me dar literalmente uma campanha de marketing para uma venda de uma camisa, por exemplo. E aqui ele me dá dicas, como por exemplo: um jovem ajusta sua camisa com design revolucionário, talvez um brinde aí diz: liberdade, igualdade e fraternidade. Apresentação. Nossas camisetas, inspiradas na Revolução Francesa, trazem a força de 1789 para o presente. Estilo, atitude e história em uma só peça. E aí você consegue pegar pequenos trechos que podem servir para o seu futuro marketing. Lembrando, eu coloquei de um assunto nada a ver, como Revolução Francesa. Agora imagine se eu criasse uma campanha mais elaborada, como por exemplo, uma campanha de camiseta, uma campanha de vestuário, um vídeo publicitário, ou então um livro, por exemplo. Eu posso aqui chegar para o GPT também e pedir, exemplo: preciso que você gere um livro sobre um tema infantil.
Olha só que maravilha que vai acontecer, pessoal. Que lembra que chegou nessa parte aqui onde eu dizia a ele se ele entendeu a pergunta, se entendeu, ele gera a resposta, se não, ele manda novamente para o usuário. Foi o que aconteceu aqui. Que ideia legal! Para que eu possa começar a escrever, você pode me dar mais detalhes sobre o tema que gostaria de abordar nesse livro? Aí eu posso dar exemplo. Quero que ele seja contando a história de uma formiga. Pronto. Vou dar só isso. Vamos ver o que ele cria? Note que ele já começou a escrever esse livro para mim. O título, todo o enredo, toda a construção. E olhe que isso aí foi só um livro que eu pedi. E os livros são muito bem escritos, como você pode ver. Então, isso pode ser utilizado, ChatGPT, para vendas, pode ser utilizado para inspirar autores e escritores a melhorarem sua escrita, pode ser utilizado para aprender outro idioma e também temos essa aba de explorar GPTs. O que essa aba faz com vocês, pessoal? Essa aba vocês podem criar imagens geradas por ChatGPT, vocês podem utilizar o GPT como seu professor, vocês podem ter algumas extensões como o da DALL-E, que também é geração de imagens, só que de um outro formato, e coisas do tipo. Se eu escrever aqui como, por exemplo, você trabalha em uma empresa, e nessa empresa você precisa ter um fluxograma das tarefas que você executa. Então, por exemplo, vamos dizer que eu quero um fluxograma. Desenho de fluxograma. Vou clicar nesse daqui e vou clicar em iniciar chat. Você vai ver que é um chat completamente diferente, porém com essa temática. Vamos dizer agora que eu quero um fluxograma referente a um sistema de login e senha de um aplicativo chamado App Legal. Por exemplo, coloquei aqui basicamente. Coloquei aqui basicamente um texto. Vamos ver o que vai acontecer com esse sisteminha aqui que eu selecionei, que foi um sisteminha de fluxograma. Vamos esperar ele finalizar. Como você pode ver, ele gerou um fluxograma, uma estrutura de fluxograma para você. Como, por exemplo, início do processo, um hexagrama rosa, que você pode utilizar. Basicamente, o que seria um fluxograma? Seria isso aqui que a gente fez. Então, basicamente, eu pedi para ele criar e basicamente você só precisaria seguir o passo a passo que está aqui e ir construindo em um certo programa que faz fluxograma. Dessa forma, você terá sua empresa muito mais organizada. E não só isso, como por exemplo, eu posso pedir para o GPT criar uma imagem, como por exemplo, gostaria que você criasse uma imagem referente a um desenho infantil com a temática água e fogo. Vamos dar um Enter e vamos esperar o GPT gerar essa imagem para a gente. Conforme ele gera, a gente pode pedir para ele melhorar essa imagem, pode pedir para ele modificar essa imagem. A gente tem total liberdade para fazer o que a gente desejar. Então imagine que você agora quer vender uma camisa, ou você quer fazer uma capa para o seu livro. Olha que imagem maravilhosa que ele gerou, sem direitos autorais para você, que ele acabou de criar do zero. Eu posso pedir para modificar, eu posso pedir para melhorar, e assim eu posso fazer infinidade de coisas. Essa é a vantagem do GPT. Clicando aqui, você pode baixar essa imagem, como você pode visualizar agora. E essa imagem foi baixada para o meu computador. Então, o GPT basicamente é uma inteligência artificial onde você tem inúmeras coisas que você pode fazer com ele. Na versão de celular, você pode até conversar com o GPT, tirar dúvidas sobre trabalho acadêmico ou coisas do tipo, porque o GPT basicamente sabe tudo até o ano de 2021. Depois de 2021, ele não vai saber. E uma coisa também, o GPT, ele vai
a versão 4.0 durante um tempo. Depois de um tempo, ele fica 3.0. E só comprando, você teria a versão 4.0 de novo. Enquanto no Copilot é sempre 4.0 com acesso à internet. Então, basicamente, é isso sobre o ChatGPT. Eu espero que vocês tenham gostado, utilizem com sabedoria e criem campanhas de marketing, livros, textos, estudo. Você pode aprender com o GPT, ele pode te ensinar um novo idioma. Você pode aprender programação com o GPT, como por exemplo, crie um código em Java referente a um sistema de cadastro de usuário. Como, por exemplo, até mesmo um programador pode utilizar o GPT para criar códigos para a sua empresa. Como, por exemplo, aqui, que eu pedi para ele criar um código em Java sobre um sistema de cadastro de usuário e ele criou perfeitinho para mim. Então, o GPT é muito bom desde que vocês saibam utilizar com sabedoria. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais.